sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos viajar pelo mundo da Disney. Ao longo de todo esse tempo, a Disney criou diversas animações que conquistaram o público de todo o mundo. E diante de tantos personagens carismáticos e encantadores, algumas cenas ou falas dos filmes vão deixar a história de determinado personagem em aberto. Afinal de contas, não dá para explorar tudo em um único filme. E vai ser nesse momento, quando a gente vai ter alguma história aí em aberto, que vão surgir as teorias dos fãs. Até porque o que o fã mais gosta de fazer é justamente teorizar. Mas diante de tantas teorias, até porque quando a gente fala de Disney, a gente está falando realmente de muita teoria, existem aquelas que fazem até um pouco mais de sentido e aquelas que são realmente muito bizarras. E vai ser justamente das teorias bizarras que a gente vai falar hoje, e essa bizarrice ela vai ter dois lados, né? Vai ter o lado mais sombrio, né? Muitas teorias bizarras podem fazer até sentido dependendo de como você olhe aquele determinado filme, mas tem um caráter mais sombrio, mais dark mesmo. E a outra são aquelas teorias mais absurdas, mas bem viajadas mesmo. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E a primeira teoria é justamente aquela que dominou a internet alguns anos atrás, e é aquela que eu acho mais absurda, que me irrita muito e que eu vou começar com ela, que é já pra começar passando raiva nesse vídeo, né? Que é justamente a teoria de que o Tarzan é o irmão da Elsa e da Anna lá de Frozen, que é basicamente muito absurda, não tem lógica dentro do universo desses dois filmes que essa teoria faça sentido. É uma teoria que me incomoda e é uma pena porque foi uma teoria assim que fez muito sucesso, se espalhou muito rápido na internet justamente porque foi uma teoria feita pelo Chris Buck, que é co-diretor de Frozen, né? Logo após Frozen 1, ele vai se pronunciar e vai dizer que os pais da Anna e da Elsa, eles sobreviveram ao naufrágio, mais do que isso, né? Que a mãe da Elsa, ela estava grávida, ela teve um filho, um menino, eles sobreviveram ao naufrágio, eles conseguiram chegar na costa de um continente, só que, infelizmente, os pais delas foram devorados por um leopardo, mas o menino sobreviveu. E tudo isso levava a crer que o irmão delas era justamente o Tarzan. Qual seria a fonte disso? Vozes da cabeça dele, porque em nenhum momento do filme, seja no filme do Tarzan ou de Frozen, tinha algum sinal em relação a isso. E é uma teoria extremamente absurda, porque dentro desses mundos, assim, principalmente quando a gente fala de Tarzan, não existe magia no mundo do Tarzan. Assim, eu curto muito a ideia de que todos os filmes da Disney, eles fazem parte, eles se passam no mesmo mundo mágico. Mas é muito difícil colocar Tarzan nessa teoria, porque Tarzan não tem magia. Não tem nenhum sistema de magia, não tem nenhum encantamento, algo assim fantasioso. Ah, mas os personagens falam, né? Os animais falam no filme de Tarzan. Falam porque eles têm um dialeto próprio, uma linguagem própria. O Tarzan fala com eles porque o Tarzan foi criado por gorilas e aí ele consegue, né? Ele aprendeu a linguagem dos animais. Tanto que quando a Jane chega, a Jane não consegue entender o Tarzan. Inicialmente, ela precisa ensinar a sua própria linguagem para ele. E depois, quando ela consegue se comunicar com o Tarzan vai lá e ensina ela a falar gorila. Então, assim, é uma questão de linguagem, é uma questão até um tanto racional, né? Você vai você vai aprender a linguagem do meio em que você vive, do meio em que você cresce. Então não existe a ideia de magia, que os animais não falam porque eles são mágicos ou porque o protagonista tem um coração puro e consegue falar com animais ou coisa assim. É uma questão de aprendizado de linguagem. E por mais que Frozen 2, obviamente, tenha desmentido totalmente essa teoria, ainda assim é uma teoria muito absurda. É uma teoria que eu fico assim, cara, como é que o próprio diretor da animação me joga um negócio desse na internet? É algo muito perigoso, principalmente quando você mexe com a linha temporal de um universo e principalmente de um filme que não te pertence, né? Que aí no caso a gente tá falando de Tarzan, que foi produzido há anos atrás e que ele tinha que minimamente tentar encontrar um sentido nisso tudo. Uma outra teoria envolvendo Frozen é uma teoria extremamente triste que acaba com a infância de todo mundo. Na verdade, eu acho que a pessoa que fez essa teoria, ela definitivamente não tem infância, porque é muito horrível pensar nisso, ainda mais numa animação, principalmente quando a gente fala de animais fofinhos em uma animação, que é o fato do Kristoff estar vestindo a mãe morta do Sven. Exatamente. De acordo com essa teoria,
o Sven segue o Kristoff por tudo quanto é lado, justamente porque a roupa que o Kristoff usa para se aquecer, afinal de contas ele vive num reino frio, é feita com a pele da mãe do Sven, né? Ambos os personagens, eles ficam órfãos muito cedo e eles crescem juntos porque um acaba sendo a única família que o outro conhece. Mas é uma teoria que, além de ser super trágica, super triste e macabra para uma animação da Disney, ela também não faz o menor sentido, porque se o Christopher ficou órfão ainda criança e o Sven também, então a roupa que teria sido feita para o Christopher seria uma roupa de criança. Por que teriam feito uma roupa adulta para um Christopher criança? Né? Porque aí não faz sentido que o Sven siga o Christopher até ele ser adulto se ele não tá mais vestindo a mãe dele, coisa do tipo. E assim, não, gente. Não, a gente não precisa de um motivo num filme da Disney para ter um animal seguindo uma pessoa. Eles seguem porque eles são a única família que eles conhecem, porque eles são companheiros de uma vida inteira e vão ser fiéis a isso, sabe? São laços. Isso sim é laço mágico. Não a ideia de que o Tarzan é irmão da Anna e da Elsa. Não, a magia está justamente na irmandade entre o Kristoff e o Sven. Então, gente, não destruam isso, porque é uma teoria extremamente creepy. Bizarra. Uma outra teoria de filmes da Disney é justamente o fato de que o Peter Pan seria um anjo da morte. Sim, nessa teoria a gente acaba completamente com aquela magia alegre do filme do Peter Pan, mas é uma teoria que tem um embasamento maior até na obra original. Nessa teoria, o Peter Pan seria nada mais nada menos do que um anjo da morte que estaria levando as crianças para a Terra do Nunca, pois essas crianças estariam mortas e a Terra do Nunca seria um tipo de paraíso. E a galera que fez essa teoria, ela vai justamente utilizar como base o livro original, onde a Senhora Darling ouvia histórias de crianças que morriam e eram levados pelo Pan à Terra do Nunca. Além disso, o autor do livro perdeu seu irmão com 13 anos de idade. E assim, para a mãe dos dois, aquele seu irmão que morreu com 13 anos nunca cresceu, ou seja, o seu filho perdido nunca cresceu. E algumas pessoas acreditam que essa seria a base para a criação da história do Peter e da Wendy. Essa é uma teoria bem sombria se a gente falar de filmes da Disney, mas é uma teoria que faz certo sentido, principalmente em relação ao personagem, porque o Peter Pan para mim nunca foi herói, ele sempre foi o vilão. A começar pela forma como ele trata as pessoas, ele trata muito mal a Sininho. Foi ele que arrancou a mão do Capitão Gancho e, além disso, ele que sequestra crianças. Ele leva crianças para a Terra do Nunca para deixá-las lá para que eles nunca cresçam e, tipo, ele não quer que elas voltem para o mundo delas. Isso é completamente bizarro. Por que ele faz isso? Pelo simples fato de que ele não quer ficar sozinho. Foi uma opção do Peter Pan jamais crescer, mas ele não pode impor essa decisão a outras crianças. Então, o personagem em si, ele já vai ter um quê aí de vilão, sabe? Um quê de ter atitudes completamente erradas. Então, pra mim, o personagem de fato é o vilão. Essa teoria, ela é bizarra no sentido de ser mais sombria, mas é uma teoria que, dependendo do ponto de vista, até faz certo sentido. Inclusive, eu adoro a adaptação do Peter Pan em Once Upon a Time justamente porque ele é de fato um vilão nessa série. Uma outra teoria nesse sentido seria justamente em relação a Branca de Neve e os Sete Anões, mais especificamente em relação ao príncipe. De acordo com essa teoria, o príncipe Floriano está morto. Sim, de acordo com os teóricos da conspiração aqui, o príncipe da Branca de Neve, na verdade, é a morte e leva a Branca de Neve para um reino nos céus. Existem vários sinais, de acordo com essa galera, do porquê isso seria verdade. A começar pelo cavalo branco do príncipe, que seria uma referência bíblica já relacionada ao Apocalipse. Além disso, eles de fato vão para um reino, no final do filme, que parece que está mais elevado do que a terra em que eles estão. E logo em seguida, a Branca de Neve vai acenar para os Sete Anões como se ela nunca mais fosse vê-los, como se ela realmente estivesse partindo para uma terra muito distante e impossível de voltar. Então, por conta disso tudo, e acrescenta isso ao fato de que ele beijou uma garota que todo mundo achava que estava morta, essa teoria acaba se reforçando. É uma teoria particularmente que eu acho muito sinistra, principalmente quando se trata de Branca de Neve, porque Branca de Neve era para ser um dos filmes mais puros da Disney, afinal de contas foi a sua primeira grande animação, o estúdio ganhou Oscar por conta de Branca de Neve, é aquela princesa que vai começar, é justamente ela que dá o início à franquia de princesas da Disney e ela tem, consequentemente, pela época também que ela foi desenhada, ela já tem traços
mais delicados. A Branca de Neve realmente ela tem a cara de ser a mais boazinha de todas as princesas e acabam botando para ela uma teoria bem dark, bem sombria. E uma outra teoria bem bizarra que também choca bastante o público é a teoria de que o Aladdin se passa no mundo pós-apocalíptico. Exatamente. De acordo com essa teoria, o filme do Aladdin vai se passar 10 mil anos no futuro, em um momento em que, após uma guerra nuclear, a única coisa que vai sobrar no mundo é justamente o Oriente Médio. E de acordo com a galera que fez essa teoria, um dos principais sinais para isso vai ser justamente o gênio. O gênio, quando ele sai da lâmpada, ele vai falar que passou 10 mil anos preso. E logo após isso, ele vai começar a fazer com a sua magia diversas referências à cultura pop, o que seria, na verdade, a cultura do mundo que ele conhecia antes de ser aprisionado na lâmpada. Além disso, nós também vamos ter algumas coisas assim, essa ideia de futuro pós-apocalíptico, de uma tecnologia avançada, poderia explicar também os sinais de magia do filme, levando em consideração que, de acordo com essa teoria, as pessoas guardaram seus objetos de valor, a sua tecnologia mais avançada dentro de uma caverna, justamente para protegê-la da guerra nuclear. E é por isso que a gente vai ter aí, no caso, um tapete mágico, por exemplo. É uma teoria legal. Se fosse em outro filme, eu diria que é muito legal. Mas como é em um filme da Disney, é uma teoria que meio que esmaga um pouquinho o seu coração, porque tira completamente todo o encanto e toda a magia do filme do Aladdin. E um dos motivos dessa magia não é o fato de existir um gênio, um tapete voador ou coisa do tipo. É o fato da história se passar em uma terra distante e num tempo distante também. Eu acho que essa distância, não só geográfica, mas essa distância temporal do filme, traz um encanto ainda maior. Aí chegar agora e dizer que, na verdade, todo esse encanto de uma época mais simples, do passado, que existia toda uma exoticidade cultural, na verdade é um mundo pós-apocalíptico, é um pouco assim de destruir os nossos corações. E uma outra teoria em relação a Aladdin é de que o Jafar seria o verdadeiro herói do filme. Sim, essa teoria é bem bizarra e ultrapassou diversos limites aí. Mas é claro que tudo depende da forma como você olha para essas histórias. E sim, pelo ponto de vista de um vilão, ele vai ser um mocinho da sua própria história, então isso faria até um certo sentido. De acordo com essa teoria, o Jafar queria substituir o sultão justamente para resolver os problemas da região em que nasceu, pois era uma região extremamente pobre e necessitada. E era por isso que ele hipnotizava o governante, para que ele fizesse seu trabalho de uma forma certa, já que o sultão sempre foi um personagem muito atrapalhado. Além disso, ele queria tirar o Aladdin do caminho justamente porque ele sempre soube, sempre desconfiou aí que o Aladdin era uma fraude. Ok, esses motivos poderiam ser até aceitáveis, mas é impossível a gente dizer que o Jafar é realmente um mocinho com base em todas as atitudes que ele teve no filme. Óbvio, se a gente pensar que inicialmente ele tinha de fato essa intenção, é até uma teoria aceitável, mas a gente tem que dizer de fato que ele se corrompeu, que todo o seu desejo de poder, que toda a sua magia, que ele foi corrompido por isso, e assim logo depois os seus interesses eram puramente de poder, eram puramente de ambição. Até porque ele faz muita coisa ruim, não só com o sultão, mas ele tenta de fato matar o Aladdin, ele quer ter todos os poderes do gênio, porque ele quer ser a pessoa mais poderosa de todo mundo, e ele tenta escravizar a Jasmine, o que é muito bizarro, principalmente quando a gente fala de uma animação que tem o público infantil como público-alvo. Então, por conta das atitudes do filme, fica uma teoria um pouco difícil assim de ter alguma credibilidade, mas de fato, ao mesmo tempo, acaba sendo uma teoria bem interessante para a história que ele tinha antes da obra. Já a teoria de A Bela e a Fera é uma teoria digna de novela. No caso, essa teoria vai dizer que o Chip, a xícara fofinha que aparece no filme, tem uma mãe e um pai. De acordo com o que é apresentado na animação pra gente, a mãe do Chip seria a Senhora Potts, pois ele sempre a chama assim e existe de fato uma relação muito carinhosa ali entre esses dois personagens. Só que quando o feitiço é quebrado e eles voltam a ser humanos, a gente percebe que a Senhora Potts é uma senhora, que vai ter mais ou menos, digamos assim, já uns 60 anos ou um pouco mais velha, e que para uma mulher da idade dela seria impossível ter um filho legítimo de mais ou menos 10 anos, ou talvez um pouco mais novo do que isso. Por isso, criou-se essa teoria aí de quem seria nessa questão, esse questionamento de quem seriam os pais do Chip. E de acordo com essa teoria, o pai do Chip seria justamente a Fera,
Exatamente. De acordo com a teoria, o príncipe Adam teria tido um filho ilegítimo, pois afinal de contas nós sabemos que antes dele conhecer a Bella, antes de quebrar a maldição, ele era uma pessoa extremamente horrível. Então sim, era super possível ele ter tido vários romances com várias mulheres, uma dessas mulheres ter engravidado e ele simplesmente ter virado as costas para essa mulher. Tá aí mais um motivo horrível, aí um motivo que faz com que ele seja um príncipe tão ruim. E a teoria fica ainda melhor quando a gente começa a pensar em relação a quem seria a mãe do Chip. E muitos acreditam que a mãe dele seria justamente a mulher que enfeitiçou o príncipe Adam, que ele teria virado as costas para ela depois de saber da gravidez e por conta disso ele jogou nela, jogou justamente um feitiço nele. E após a criança nascer, essa criança acabou também fazendo parte da maldição e a fera deu para a senhora Potts cuidar, pois também não queria reconhecê-lo como filho. Essa é uma teoria muito legal, mas de novo, se a gente estivesse falando de novela ou até mesmo algum outro universo mágico, mas que não fosse exatamente o universo da Disney. Até porque quando a gente fala de Disney, é uma teoria muito triste e muito assim, que não está de acordo com os ideais do estúdio. Afinal de contas, quando a gente fala do relacionamento entre um príncipe e uma princesa, por mais que a gente estivesse falando da fera e ele tenha sido um príncipe horrível antes, né? A temática central da relação desses personagens é justamente a pureza do amor. E aí você pegar um personagem que teve vários romances antes, um filho fora do casamento e mais do que isso, não quer reconhecer esse filho, acaba indo para um caminho completamente diferente da proposta original do estúdio. Então por isso que fica algo muito bizarro e não faz o menor sentido. E a última teoria também é do universo de A Bela e a Fera e diz que o Gaston matou a mãe do Bambi. Sim, essa teoria é para destruir de vez os nossos corações, principalmente se você não gosta de assistir filme de bicho porque te deixa triste, te faz chorar e você se recusa a assistir Bambi até hoje, como é, por exemplo, o meu caso. Então, quando eu vi essa teoria, eu realmente fiquei arrasada, não curti, não considero e eu não quero nem lembrar que a mãe do Bambi morre. Mas essa teoria vai surgir justamente pelo fato de que lá no início do filme da Bela e a Fera mostra a cena, né? Mostra uma cena assim, o reino de longe e justamente mostra uma corça bebendo água no riacho desse reino. E como o Gaston era um caçador, eles estão somando, né? 1 mais 1. E essas foram algumas das teorias mais bizarras do universo da Disney, na qual eu particularmente não gosto muito dessa última teoria, justamente porque fala de animais sofrendo, e isso pra mim tá fora de cogitação. Mas uma das teorias que realmente mais me perturba é a do Tarzan com a Anna e a Elsa. Eu não consigo aceitar de fato, mas acabam sendo teorias muito legais da gente saber e da gente tentar viajar junto, tentar ver se realmente dentro da nossa cabeça elas fazem sentido, seria possível dentro do universo da Disney. E vocês, o que acharam? Já conheciam essas teorias? Gostaram? Para vocês alguma delas faz sentido? Ou mesmo que não faça, vocês curtiram alguma dessas teorias? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!